Começando mais um Segundo Eu Começo podcast do estilo de vida, da obesidade, do emagrecimento, da mudança de comportamento. Aqui hoje na presença do meu sócio, do meu amigo, Pedro Ivo. Um episódio que eu diria episódio pós-mortem, porque é o episódio para dar as boas-vindas para o Pedro, que resolveu aceitar o meu desafio de fazer um podcast junto, mudando um pouco a cara, saindo de somente a obesidade e emagrecimento, indo mais para o estilo de vida, para a atividade física, para o treinamento físico, ser um pouquinho mais abrangente. Ele resolveu aceitar e quando ele aceitou, a gente já estava com o André Leta e o Rolando Sédia marcados, fizemos o podcast, mas agora estamos aqui para fazer a apresentação oficial e aí eu não poderia deixar passar essa oportunidade, como um dos caras que mais entende do assunto que eu conheço, CrossFit. Vou aproveitar para fazer um podcast hoje, eu host, e ele como convidado. Pedro, vou pedir para você, sem mais delongas aqui, só lembrar a galera de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E aí, sem mais delongas, pedir para você se apresentar para a galera. Quem é o professor, mestre Pedro Ivo Cossenza? Bom, primeiro, prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço o convite para fazer parte desse projeto que eu vi começar, né, e estava de longe assim, ainda meio receoso, mas achei que estava na hora de me aventurar de maneira um pouco mais séria nisso. Então, te agradeço aí o acolhimento. Bom, a minha vida na educação física começou antes de eu entrar na faculdade, né? Eu jogava vôlei, apesar da baixa estatura, eu me arrisquei no vôlei e ao mesmo tempo entrei para a faculdade de engenharia. Minha vocação sempre foi mais a parte de exatas, física, matemática e tal. E isso acabou me levando para a engenharia, que era a tradição da família, inclusive, né? Fui fazer engenharia. E mantive a minha atividade de atleta, né? Eu morava numa cidade pequena, Itajubá, no interior de Minas, onde tinha a Escola Federal de Engenharia de Itajubá, EFEI, era uma baita escola de engenharia. E eu jogava no time da universidade, time da cidade, e o treinador, que era o mesmo treinador, Fábio, ele me pediu para ajudá-lo, assim, para trabalhar com ele na escolinha de vôlei. E aí eu comecei a trabalhar com ele na escolinha de vôlei. E aí, olha que troço de maluco. Um belo dia, ele chega, ele era muito estudioso, e estava com um livro, cara, da Susan Hall, de biomecânica básica. Lembro desse. E eu fazendo engenharia, estudando física, cálculo e tal, peguei aquele troço, olhei e falei, pô, que bacana. Comecei a folhear, cara, falei, cara, é isso que eu quero da minha vida. É estudar a mecânica e tal, e movimento, pô, são as duas coisas que eu adoro. E isso acabou me fazendo mudar de carreira. Então saí da engenharia e me transferi aqui para o Rio de Janeiro e tal. Ainda cursei mais um período aqui no Rio de engenharia, no Cefet, mas não acabei não querendo mesmo. E aí fui para a educação física. E dentro da educação física eu acabei saindo um pouco dessa parte mecânica, apesar de ter trabalhado com anatomia há muito tempo e tal, eu fui mais para a parte de treinamento. E, obviamente, tentando buscar o treinamento de atleta, de vôlei e tal. Quando eu saí da faculdade, comecei atuando com equipes de voleibol, de quadra e de praia, mas rapidamente a minha percepção era de que aquele mercado não era tão bom assim, e a gente estava, na época, com o mercado de personal e academia explodindo. Eu acabei saindo, por uma questão mercadológica mesmo, saí e fui para esse outro segmento, né, que era treinamento, mas um treinamento mais para pessoas que não tinham necessidade atlética absurda. E assim eu fui, trabalhei na Estação do Corpo, terminei o mestrado em 2002, em treinamento concorrente por causa do vôlei. Então, na época, já estudava essa combinação de aeróbio e força, e o que me motivou a estudar isso foi a minha briga com os atletas que queriam correr, e eu queria que eles não corressem, porque prejudicava o principal deles, que era o desempenho de potência e força. E assim comecei também a dar aula na universidade. E aí fiquei levando essas duas carreiras durante um bom tempo, dando aula na universidade e dando aula particular.
Mas aquela coisa tradicional, né? De exercício tradicional e tal. E aí o que efetivamente mudou a minha chave, assim, para mim, foi em 2007, aproximadamente, eu peguei um livro do Mark Ripetoi, chamado... que é um livro que as pessoas não conhecem dele, esse, chamado Strong Enough. Ele já tinha um outro livro chamado Starting Strength e um outro ainda chamado Practical Programming for Strength. Eu não tinha lido nenhum, li o primeiro. E aí quando eu li esse primeiro livro, eu falei, caraca, cara, a gente está fazendo tudo errado no mercado. Foi essa a minha sensação. Falei, cara, a gente está fazendo tudo errado. Cadê os movimentos que impactam efetivamente a qualidade de vida do cara com melhora de funcionalidade? A gente não estava usando aquilo e tal. E aí aquilo me chamou para começar a eu treinar e depois, obviamente, o caminho natural foi aplicar isso nos meus programas de treino, os exercícios de agachamento, stiff, passadas, coisas que eram mais da galera atleta, não era muito colocado para saúde e qualidade de vida. E aí, gradativamente, eu fui incorporando isso e comecei a ver esses elementos novos. Então, eu falo para você que de 2007, 2008, quando eu li esse livro, até o 2012, foi uma fase aí de transição para eu encontrar o que seria a maneira ideal, adequada de montar programa, e como que eu queria levar a minha vida profissional a partir daí. E aí, nessa história de procurar esses exercícios e tal, me apaixonei pelo levantamento de peso olímpico enquanto esporte, não necessariamente o benefício que ele trazia, mas eu vi que eu gostava de estudar a mecânica da posição e tal, as alavancas, e era um negócio que era muito atrativo para mim, e eu comecei a praticar, e isso me levou ao CrossFit. E aí, quando eu fui pro Cross, né, isso abriu demais a minha cabeça no sentido de como é que eu poderia mexer no treino para sair daquele convencional, né, daquela coisa mais clássica. E aí, na época, eu decidi abrir um box de CrossFit, foi Inox CrossFit, que a gente tem até hoje. Não sou mais CrossFit, porque a gente não é mais afiliado a CrossFit Inc. Então, a partir de 2022, a gente abandonou a filiação, então eu fiquei 8 anos como Inox CrossFit, e hoje eu sou Inox Cross. Ainda tem 2 unidades, uma na Barra e a unidade de freguesia. E aí isso transformou a minha vida de programação de treino e de entendimento do processo de treinamento. E aí acabei abandonando a universidade porque não dava muito tempo, né, para ficar mais, não tinha como tirar mais tempo. E aí foi isso, assim, esse é um resumo breve da minha trajetória, assim, da minha carreira dentro do mercado. Passei um pouquinho para saúde, esporte, faculdade, um pouquinho de cada coisa, né? Eu tenho uma pergunta aqui, tem uma coisa que eu quero saber que está relacionada ao estilo de vida e relacionada ao alcance para quem é, mas eu vou guardar porque eu tenho 2 antes. A primeira é como é que foi em casa. Se eu não me engano, seu pai é engenheiro. Pai engenheiro, né? Quando você falou, pai, seguinte, vou parar vou brincar aqui, vou parar de ir de terno para a faculdade para passar aí de chinelo. Não é isso educação física, é só uma brincadeira, somos 2 professores de educação física. Como é que foi em casa isso? Cara, então, eu era... tinha uma expectativazinha, sabe, em mim, assim, eu acho, da família, em geral. Então, mas eu te confesso que eu não demorei muito, não, tá? Eu sentia que eu não estava totalmente à vontade na faculdade de engenharia, não ia mal, mas não era uma coisa que... Era um negócio que me encantava demais. E aí eu fui conversar com ele, eu estava no meio do segundo período, e eu fui conversar com meu pai, e, cara, eu me lembro exatamente como se fosse hoje, eu falando com ele, e ele... E meu pai ele é daquela faculdade, então aquela parada de familiar mesmo, que, muita gente ficava, né, nesse ciclo. E ele, cara, em nenhum momento ele titubeou em falar qualquer coisa para mim e não chancelar, que não fosse, vai lá, faz. E isso eu tenho, cara, uma gratidão enorme por ele. O que ele falou para mim, falou, filho, escolhe o que você quer fazer, não se preocupa, porque você gostando e você sendo bom naquilo, você vai encontrar uma maneira de sobressair e, consequentemente, financeiramente ir bem.
Pode ser, óbvio, que a gente sabe que é isso, sim, tem mercados e mercados, e bem no nosso mercado é diferente de bem em alguns outros mercados que são mais promissores do ponto de vista de grana, mas a gente consegue viver bem, né? Eu consegui fazer tudo que eu fiz na minha vida graças à educação física, então acho que a minha decisão foi super acertada, sou super feliz com a minha escolha, mas assim, eu te falo que para os meus pais foi... Minha mãe teve um pouco de... Minha mãe ainda tinha aquela coisa de engenharia, é para vida e tal, papapá. E ela não estava errada. Eu acho até que ela tem o ponto, né? Mas meu pai foi... Pode ser que sozinho, e eu nem sei disso, né? Ele vai me escutar aí, pode ser até que ele venha conversar comigo. Falou, pô, foi aquilo lá não, foi duro para mim, mas eu nunca percebi nele nenhum grau de arrependimento de ter falado aquilo para mim, de ter ficado, sabe? Ou se ele sofreu sozinho, eu não sei, mas a princípio foi tranquilo, não foi nada, não foi nenhum problema, não foi traumático. Entendi. Eu não sabia dessa história, mas não é nenhuma surpresa conhecendo o seu Kleber. Um beijo. Você é o cara, porra, o cara para ter paciência com a gente. Meu Deus do céu. Ele é fora de série. E não me surpreende a história da maneira como você está contando. Você falou que o que você teve veio da educação física, e o que nós temos até hoje ainda vem da educação física. Total. A gente faz isso realmente. Aprendi a gostar mais ainda do que eu achava que eu gostava quando eu fui fazer. E aí, Pedro, bom, dita aí, contado um pequeno pedaço da sua história. Esse período aí de 2007 a 2012 foi o período que eu mais tive contato contigo. Foi a época que eu dei aula, né? Depois que você me deu aula, foi a época que eu fui para o mercado e a gente começou a conversar. E eu fui dar palestra na sua empresa, aí lá na ProHealth ainda com o Tony, depois com o Léo Cabral, que eu saí de aluno e virei amigo. Isso. E eu lembro dessa transição, eu lembro da sua empolgação. Você me apresentou o Mark Rippetoe, me falando dos levantamentos e tal, e eu li aquele livro e falei, caraca, cara, é isso. Porra, eu lembro bem dessa história. E aí foi cair no CrossFit. A Inox, ela é o quê? A primeira, a segunda? Não, aqui no Brasil, o primeiro foi o CrossFit Brasil. No Rio. Do Joel, lá em São Paulo. Não foi no Rio, não, foi em São Paulo. Não, tô te perguntando no Rio. Aí no Rio foi o CrossFit Leblon, do Andrei. Hoje em dia não existe mais o CrossFit Leblon, o Andrei tá no mercado aí ainda, mas o CrossFit Leblon em si já não tem mais. E depois vieram algumas outras, teve um 2013 ali, o Joel foi 2009, se eu não estou enganado, CrossFit Brasil, depois veio muito devagarinho, aquela coisa que veio pegando muito devagar e tal, acho que as pessoas ainda com um certo receio. O Andrei, por exemplo, aqui no Rio, abriu num espaço que era muito pequeno no Leblon, ele foi muito corajoso, meteu a cara mesmo, e chegou a ter muito cliente ali, cara. O espaço dele era muito apertado. Eu fui lá com ele, eu fui lá uma vez ver com ele. E aí depois vieram. A gente teve aqui, mais ou menos junto com a Inox ali, eu não sei te precisar, mas teve um CrossFit Ilha, lá na Ilha do Governador, do João Neto e do Diogo, se eu não estou enganado. Acho que o Rodrigo também, não sei se o Rodrigo já estava, mas era uma que eu inclusive fui visitar antes de abrir a Inox para poder ver como é que eles estavam lá, como é que eles faziam e tal. Você tinha um pessoal do CrossFit Posto 9 que fazia antes, já eram afiliados, mas ainda não tinham o espaço, parece que faziam muito treino na praia e tal. Eles também são um pouco antes da Inox enquanto afiliação. CrossFit Carioca, que era do André, do português. Tinham alguns aí. A Inox deve ter sido, sei lá, entre as primeiras 10 do Rio de Janeiro. A minha filiação é de outubro de 2013. Então, a gente começou em 2013 e abriu as portas oficiais do espaço comercialmente ali, naquele local onde a gente está hoje, em janeiro de 2014. Fizemos 10 anos aí agora. Caramba, esse mês passado. É uma das primeiras, né? Pioneira, uma das pioneiras. Aqui no Brasil foi o meu número era 78. A gente chegou a mais de 1000. Agora não sei, muita gente saiu. Muita gente. Nos últimos anos ficou muito proibitivo a taxa. E com a pulverização do mercado. O nome já não faz mais tanta diferença. Para quem compete, para um ou outro, ainda é vantajoso. E é uma questão puramente financeira e para alguns é emocional, sabe? Aquela coisa de, não posso perder a filiação. E eu super entendo os dois
E foi difícil tomar a decisão. Imagina. Mesmo sabendo que financeiramente era mais interessante pra gente, foi difícil tomar a decisão. Porque tá ali, faz parte da história, é a marca, é a criação. Eu imagino. Mas aí, Pedro, vou passar aqui para aquela pergunta polêmica. Pô, tem que tomar cuidado com o CrossFit, porque o CrossFit lesiona muito, né, Pedro? Porra. Cara, isso aí é o... Peraí, alerta de deboche aqui, pelo amor de Deus. Isso aí é o... Eu pego e faz um corte, olha o Alan falando que CrossFit lesiona. Cara, isso aí eu vou te dizer que talvez seja a grande coisa que você escuta em qualquer lugar. E assim, a pergunta não é essa. Esse aqui é o ponto. Porque a resposta dessa pergunta é: a CrossFit lesiona? Lesiona. Assim como qualquer outra atividade física que você faça, lesiona. Tá? Então, a pergunta não é essa. A pergunta correta disso é: como que o CrossFit se comporta com relação às outras alternativas que as pessoas têm para se manterem ativas, para cuidar da sua saúde e da sua qualidade de vida. Tipo assim, uma coisa fácil como o Muay Thai, por exemplo. A história que a gente ouviu aqui antes de começar. Então, assim, essa é a grande pergunta. E aí, para você ter esse tipo de comparação, né, e os estudos com isso começaram em 2014, foi bem na época que eu estava abrindo. Você tem algumas revisões já, e tal. O Ramires Tibana, que é um brasileiro lá de Brasília, muito bom, ele chama de programa de treinamento extremo, vai estar lançando um livro agora há pouco, fenomenal. Ele é um cara muito gabaritado, ele tem inclusive um capítulo, uma parte interessante desse livro dele que vai sair, que é sobre isso, que eu recomendo às pessoas que têm interesse em ler. Mas o que a gente tem? Para você comparar essas atividades diferentes, você precisa de algum indicador. E o indicador correto de você fazer isso é o que a gente chama de incidência de lesão. Tem muita gente que fala da prevalência de lesão. A prevalência é o percentual da população que apresentou alguma lesão em algum momento. Então, você pega um cara que corre você pegar um grupo de corredores de 30 anos, você vai, sei lá, vai ser 100% das pessoas apresentaram alguma lesão. Então, a prevalência de lesão é 100%. Então, você joga esse número, né, assusta as pessoas e tal. Então, essa não é a forma adequada de você ver. Você tem que ver a incidência de lesão. E aí, o que é a incidência de lesão? Ela leva em conta a quantidade de pessoas que praticam, o tempo de prática, em caso é em horas, e vê a quantidade de lesão que as pessoas tiveram. E aí você cria um indicador que é o número de lesões para cada 1000 horas de atividade. É assim que você pode comparar o vôlei com o futebol, com a musculação tradicional, com o strongman, com o powerlift, com o crossfit, com qualquer coisa. E os estudos com incidência de lesão no crossfit, eles são muito... São diversos trabalhos realizados hoje, a gente já tem realmente uma quantidade significativa de trabalho, e todos eles mostram uma incidência de lesão ao redor de 3, 4... mas aproximadamente 3, 4 a 5 lesões para cada 1000 horas de prática. Aí você vai me perguntar, beleza, mas e como é que isso se comporta com relação às outras atividades? Com relação às outras atividades de força só, tá no meio. Tão bom e tão ruim quanto powerlifting, weightlifting e um pouquinho mais de lesão do que o bodybuilding tradicional, porque usa exercício um pouco mais isolado, carga um pouco mais baixa, e um pouco menos do que strongman e algumas Highland Games, essas coisas mais de mais objetos estranhos, né? Então, assim, esse é o panorama dentro das atividades de força. Só que quando você vai comparar com outras atividades, como corrida e tal, você vê que o range de incidência de lesão, por exemplo, em corrida é maior. Você tem trabalhos que mostram até 30 lesões por hora, por cada 1000 horas de prática em corredores. Então, modalidades competitivas, futebol, handball, é muito mais. Então, assim, dentro do cenário, o CrossFit é uma ótima opção no que se refere à lesão para as pessoas estarem realizando. Então, por isso que eu falo que a pergunta não é essa. A pergunta porque o cara tem que fazer alguma coisa. A gente sabe que ele tem que fazer, porque mesmo que o risco de lesão fosse extremamente alto, mesmo que fosse, que não é o caso, mas mesmo que fosse,
ficar em casa sem fazer nada é mais arriscado para esse cara do que... A alternativa é muito A perigosa. alternativa é pior, né? É perigosa. Então, o que acontece? Dentro do comparativo, a gente tem o CrossFit como uma atividade que é bem segura para ser realizada. E aí vamos fazer aqui algumas considerações que são fundamentais. A primeira delas, eu estou assumindo, né, para essas condições, que o cara vai estar fazendo com uma orientação adequada. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu falo orientação adequada, tem 2 aspectos que influenciam diretamente na lesão, que são, primeiro, a mecânica. Então, se a pessoa tem uma boa mecânica para realizar o movimento, e aí a gente pode encontrar situações onde o cara está fazendo um movimento completamente errado, e aí, como pela natureza da atividade que ela é de velocidade e tal, você fazer movimento errado com esse tipo de natureza, se o cara fizer assim, pode ter algum problema. Por isso, fundamental uma boa orientação. E dentro dessa orientação técnica, né, que é uma parte da orientação, você tem uma outra coisa da orientação, que é a orientação do ponto de vista de... vou chamar de... o quanto que você vai empurrar o cara pro limite dele, tá? Então, assim, a carga tem que estar gerenciada adequadamente. Então, se você tem uma boa consistência técnica para o indivíduo, que é pilar, inclusive, da programação do cross. Primeira coisa é mecânica boa, depois consistente, para depois você botar intensidade. Isso é base. Então, se você tem a mecânica boa e você tem um ajuste adequado de carga em termos de programação, você já diminuiu drasticamente a chance do cara ter algum problema. Tá? Terceiro aspecto, e esse também é fundamental, competição, o que os estudos mostram com todas as modalidades esportivas conhecidas. A taxa de lesão na competição é muito maior do que a taxa de lesão no practice, né, no treino. E aí, se você pegar as modalidades e for analisar a taxa de lesão dentro dos jogos, das competições, é muito mais alta do que porque o cara vai no limite. Tá? Traz isso para o treino, para o dia a dia. Esquece o cara que compete. Pô, tem muita gente que faz CrossFit e não compete, só que existe uma competição interna. E aí, quando você exacerba essa atmosfera competitiva, isso acaba se tornando um problema. Então, assim, eu lá na Inox, a gente empurra quem tem que empurrar, tento segurar quem tem que segurar, mas eu não tenho essa mentalidade altamente competitiva para diminuir a chance do cara ter algum problema. Tá? E para finalizar, isso está relacionado com tudo que eu falei, quanto maior for a quantidade de clientes que você tem que observar, mais chance tem de alguma coisa escapar do olho do treinador. Então, a gente trabalha com uma relação de aluno para treinador. Na Inox, a minha relação é de um treinador para cada, no máximo, 7 clientes. Né? Eventualmente, naquelas aulas que são mais tranquilas, aulão e tal, isso pode passar um pouquinho, mas no dia a dia, a relação é de 1 para 6, 1 para 7. E aí, se você tem um local que você tem um treinador que tem que tomar conta de 40 pessoas, a chance de você ter problema, obviamente, aumenta. Então, assim, você vê que não é uma coisa simples. CrossFit machuca. É tão complexo a discussão para o cara chegar e rotular. Porque o que acontece, assim, o que eu vejo isso é muita gente que nunca pisou num boxe, muita gente que nunca não sabe o que está falando e vai lá e fala o CrossFit machuca. Sabe o que parece isso? Você perguntar para a vovó, falar assim, vem cá, bota o dinheiro na bolsa? Ela vai falar, não, é muito perigoso botar o dinheiro na bolsa. Entendeu? Guarda em casa. É isso. Então, mas você vai escutar essa pessoa, ou você vai escutar o especialista da área, que é o seu gerente lá do banco de investimento e tal. É completamente diferente. Tem um cara que tem uma expertise, então ele vai minimizar tudo que você pode fazer para dar algum problema e vai te entregar alguma coisa que vai ser extremamente boa, extremamente eficaz para você do ponto de vista de melhora de saúde e qualidade de vida. Então,
a minha questão com isso é as pessoas tentam reduzir demais um assunto que é muito complexo e muitas vezes tiram de contexto tudo e fazem coisas que são muito mais arriscadas e não têm a menor noção do que está fazendo, né? Porque a ciência diz pra gente é que o CrossFit é tão bom e tão ruim, da jeito que você quiser analisar, como qualquer outra atividade que o indivíduo possa estar realizando. Você tem do ponto de vista leigo, uma visão que a gente fala aqui no podcast, no Sociedade de Metamorfoses, a filosofia de uma visão puramente poética, ou seja, você ouviu falar, aquilo fica no âmbito do senso comum e você não evolui para a investigação. A gente até entende um pouco que o leigo faça isso e a gente está aqui para orientar, mas isso também acontece no meio profissional, o que me assusta. E aí você falou uma coisa aí, que é o seguinte, sim, uma vez que bem orientado, você falou assim, eu estou partindo do princípio da boa orientação. Aí a pessoa que está escutando, está vendo? Precisa estar bem orientado. Aí eu vou fazer uma analogia com a questão da alimentação. Igual todo mundo fala assim, as pessoas falam, as mensagens vêm assim, coma proteína, coma carboidrato e gordura de qualidade. Legal. Então o carboidrato pode ser uma merda, e a proteína pode ser uma merda. É uma coisa com o medo da gordura. Vale a mesma coisa, porque você está falando para o CrossFit, vale para corrida, vale para o vôlei, vale para musculação, vale para qualquer tipo de atividade que você vai fazer. Porque esse princípio que você está trazendo para o CrossFit não é uma exclusividade do CrossFit. Senão fica esse, tá vendo? Mas aí precisa de orientação. Ah, tá, vai correr sem nesse sentido, você ver. E aí, vamos lá. Tu vai lembrar do que eu tô falando, porque você me escuta falar isso há mais de 15 anos. Quando eu comecei a atuar usando os movimentos que o CrossFit depois meio que se apropriou ali, começou a usar. E eles acabaram ficando conhecidos por causa do CrossFit, mas já era utilizado para um monte de modalidade. Eu fiz uma analogia, que escrevi até um texto sobre isso e tal, a gente pode tentar botar em link aí pro pessoal no podcast, que era os exercícios tarja preta. Por quê? Porque é exatamente isso. Fala, cara, se você vai num médico, para ele te dar um Advil, uma aspirina... Bobear nem passa a receita, ele só fala, vai lá, com a Advil e tal. Aquilo, o potencial de te fazer mal daquilo é muito pequeno, mas ele vai atuar em coisas ali, na maioria das vezes, aquele teu problema específico que você precisa, né, resolver, ele não vai resolver. Não vai resolver. Quando você tem uma coisa mais específica que você precisa resolver, né, aí você vai num especialista e você vai tomar esse remédio com a orientação adequada, na dose adequada, com a progressão adequada, tiver que tirar, depois vai tirar adequadamente. É tudo isso. Por que no exercício, por que no aprendizado de movimentos complexos, eu simplesmente falo assim, ó, não vou fazer? Proíbe. Eu vou fazer, só que eu vou fazer com a orientação de um profissional capacitado, que entende do que está falando, né? É isso. E aí as pessoas vão atrás daquela pessoa que tem aquele tipo de conhecimento. E é basicamente a mesma coisa, né? Você quer fazer um levantamento terra usando carga adequada para impactar realmente a sua performance e tal, chama um cara que entende daquilo para te ensinar a dosagem certa, como é que você mecanicamente como é que você tem que distribuir as forças, como é que você vai ter que se preparar para fazer aquilo. É exatamente a mesma coisa, é a relação igual. E ninguém questiona, não vou tomar esse remédio. Lá e toma. Você simplesmente fala assim, cara, vamos procurar uma boa orientação para fazer isso, né? Agora, na outra atividade, não, isso aí... Isso não pode. E detalhe, que esse remédio tarja preta, se for abrir lá a bula, tem risco. Não, óbvio. É isso, o médico vai falar, exatamente isso. Assim, relação risco-benefício, como é que a gente minimiza, mas não tem como garantir que não tenha um risco. No caso da lesão, você não tem como garantir. Esse cara, vou fazer uma maratona. Pô, fazer uma maratona sem uma pessoa que tenha experiência em treinamento de maratona, a chance de você se ferrar é muito grande. Mas quer dizer que se você for para um especialista, você não vai se machucar? Não. Você está minimizando. Vai minimizar é importante consideravelmente. Mas eu fui correr com um professor, fiz tudo certinho e me machuquei. Porque você não tem garantia que não vai se machucar. Você minimiza os riscos quando você está acompanhado de uma pessoa profissional. E eu gosto de acrescentar, Pedro, experiente. Porque não adianta só dar... Aí eu sou muito crítico. Carimbou, recebeu o diploma, carimbou lá, pagou a anuidade do conselho, recebeu o registro profissional,
virou especialista. Não é assim que funciona, não. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Isso é uma outra seara de discussão. Só uma coisa para falar do cross, né? Porque o cross, quando entrou aqui, no Brasil é diferente de outros lugares, né? Nos Estados Unidos, em geral, o cara não tem formação, né? Então, mas ele normalmente tem essa experiência que você está falando, e ele vai e faz uma formação mínima que o CrossFit dá só para ele ter um certificado. Aqui no Brasil, não. No Brasil, o cara tem que ser formado em educação, tem esse plus. Só que no início a gente tinha menos dessa experiência. Mas aí foi engraçado que uma vez uma pessoa chegou lá na Inox, e o CrossFit tem vários níveis de... O level 1 é o básico, que é o que você precisa para ter afiliação. Mas ele tem level 2, 3, vai embora. Vários cursos periféricos que eles fazem para formar as pessoas que usam a metodologia. E eu já tinha feito o nível 1 e a primeira turma de nível 2 aqui no Brasil eu fiz. Só que quando eu fui pro CrossFit eu já tinha mestrado, era professor muitos anos, 15 anos de experiência, já trabalhava com essas movimentações há muito tempo. E aí uma vez uma pessoa foi lá e falou, aqui tem algum treinador nível 2, sabe? Tipo, como se aquilo fosse um negócio. Eu falei assim, tem, eu sou nível 2, sim. Mas é engraçado, carteira, isso. Né? Tem que ter essa expertise e o cara tem que ter. Tirou a carteira de motorista, é um excelente motorista, você tem a carteira. Então pode sair dirigindo qualquer tipo de estrada, qualquer tipo de hora, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de carro. Vai dar merda. A falta da experiência. Bom, Pedro, a gente está numa pegada, a gente sempre conversa, né? É uma coisa minha e sua. Você foi professor universitário, eu fui professor universitário, nós fomos professores de pós-graduação, então a gente não consegue não falar com um profissional, mas a gente também quer falar muito com uma pessoa que está buscando uma mudança de estilo de vida. E tem uma pergunta que seria uma pergunta para quem é o CrossFit, que eu quero juntar, e acho que dá para você pegar essas duas coisas, uma sendo o gancho da outra, para falar do papel do CrossFit nessas pessoas que estão querendo mudar, querendo ficar mais ativa, querendo ter uma qualidade de vida maior, ter uma melhor composição corporal, ter um melhor perfil cardiometabólico, ou seja, uma pessoa que quer mudar realmente, ter a pressão arterial num valor normal, ter a glicemia no valor normal, ter força, ter massa muscular, todas essas coisas que a gente cada vez vê mais que são importantes para a longevidade e uma longevidade com qualidade. Como é que você pode trazer para a gente? Aí eu ia te pedir para tentar, embora a tua linguagem já seja muito simples e muito didática, fala bem para a galera. Tá, então, a primeira essa mudança. Primeira coisa nisso aí quando a gente pega as recomendações para exercício, o que você vai ver, sei lá, pegar o posicionamento do Colégio Americano de Medicina Esportiva, recomendação da quantidade, né, mínima de exercício para promoção de saúde e qualidade de vida. Você vai ver lá que ele fala que o cara precisa fazer alguma atividade que estimule o sistema cardiorrespiratório. Então, tem que fazer isso. Eu tenho que fazer alguma coisa que estimule o meu sistema neuromuscular, né? Força, potência e resistência, a força sendo privilegiada aí, porque ela acaba sendo base para as outras duas, de certa forma, mas qualidades aqui de musculares. Também falam sobre flexibilidade. Então você vê que os domínios que você precisa ter... Também falam da composição corporal. E composição corporal, obviamente. Os domínios que você precisa ter nessa história são grandes. Né? E dificilmente um aspecto só, focado isoladamente, vai te entregar tudo aquilo ali. Então, normalmente, a programação tradicional de treino, ela acaba colocando o indivíduo numa situação onde ele tem que fazer, ele se vê obrigado a fazer um pouco de força, um pouco de treinamento cardiorrespiratório, os dois vão afetar a minha composição corporal junto com a programação alimentar e fazer um pouquinho de flexibilidade, mobilidade. E o que acontece quando o real isso é a recomendação. O que é o real do dia a dia? Quando você faz isso, as pessoas normalmente elas vão aderir àquilo que elas gostam e elas abandonam o resto. Então, poucas pessoas na academia vão chegar lá, vai fazer o programinha de força, depois vai fazer o cardiorrespiratório, um pouquinho de mobilidade
e vai embora. O cara normalmente chega, faz o que ele gosta e vai embora. Até dentro do próprio programa, o cara que gosta de força, tu entra lá, tu tem que fazer, sei lá, empurrar, puxar e abdômen naquele dia rotacional. Pô, tu empurrou, puxou, chegou no abdômen, enrolou, conversou com alguém, ficou atrás, não faço. Então as pessoas fazem bem aquilo que elas mais gostam de fazer. Nesse cenário que eu estou colocando para você, o CrossFit tem um papel que ele ajuda muito nisso, porque como você acaba dentro de uma sessão de treino estimulando esses vários domínios, o cara não deixa de pegar nada. Tá? Então essa é uma característica muito boa do CrossFit, que é a característica de ser generalista. O fato dele ser generalista faz com que a programação, ela naturalmente, o cara vai chegar lá, vai fazer a aula normal e aquela aula ela já dá conta de quase tudo que o cara precisa. Tá? É óbvio que quando a gente está falando de uma pessoa que está no extremo, né, já passou uma boa fase, está mais para o limite da performance, ela vai precisar concentrar carga em uma ou outra tarefa, então vai ter que fazer coisas extras para ela se desenvolver mais. Mas isso eu estou falando do cara que já está há muito tempo ali, eu não estou falando de uma pessoa que simplesmente está buscando uma melhora de saúde, qualidade de vida. Para essa, a aula normal dela já resolve, eu diria que 95% das necessidades dela, ela já vai estar sendo resolvida ali. Tá? Então, o que eu vejo, o cross dentro desse cenário, ele é, cara, espetacular. A primeira coisa é por causa disso, porque ele consegue fazer o indivíduo colocar tudo ali. Então ele vai fazer um pouco de potência, um pouco de endurance, um pouco de força, vai precisar trabalhar em amplitude grande que vai ajudar ele nas questões de mobilidade. Ele tem um trabalho de estabilidade e mobilidade na fase inicial do treinamento. Ele tem um trabalho cardiorrespiratório, que na maioria das vezes não é o cardiorrespiratório convencional, mas vem da combinação dos elementos. E esse bololô, que aparentemente é um negócio desorganizado e aleatório, quando você pega isso no longo prazo, ele tem o potencial, e a gente tem já trabalhos que mostram isso, aumentar o VO2 máximo, aumentar a potência muscular, aumentar a endurance muscular, aumentar o grau de flexibilidade e mobilidade do indivíduo, aumentar a força muscular. Eu consigo expandir esses domínios todos que o indivíduo faz. Ao passo que se eu botar o cara só na musculação, ele não melhora absolutamente nada o cardiorrespiratório. Se eu botar esse cara só para correr, ele não melhora absolutamente nada na força, ou muito pouco, a não ser que ele seja, né, muito, muito pouco treinado. Então o CrossFit te dá essa possibilidade. E aí tem um outro aspecto, que é o aspecto de aderência, que o que a gente percebe, eu tô falando aqui sem grandes, não é de embasamento científico, tá? Porque não tem trabalho que possa suportar isso, mas a percepção é de que as pessoas, quando estão nesse ambiente, elas aderem muito mais. E uma parte disso é por conta do grupo de suporte que tem. E aí tem evidência que grupos ajudam, né, nessa aderência. E o CrossFit dá muito isso. Você tem muito suporte dos amigos, as pessoas senso de comunidade ali, muito, que é o que acontece num grupo de corrida, numa equipe de triatlon. Essas pessoas, elas se ajudam e tal, e isso faz com que o cara se motive, continue fazendo, e aí a gente sabe que a continuidade é o segredo dessa história. Então, eu tenho muitas coisas aí interessantes. E aí, para não deixar de falar disso, o CrossFit ainda tem um elemento que é o que me apaixonou inicialmente, que é ele usa movimentos que têm relação direta com as nossas movimentações diárias. Então, eu empurro, que é botar alguma caixa em cima de algum lugar. Eu tiro o peso do chão, que é o que você faz na sua casa quando tem que arrastar alguma coisa e pegar alguma coisa. Eu agacho, eu puxo, eu preciso de controlar a minha posição do tronco enquanto faço essas coisas. Tudo isso é trabalhado. Então, o impacto que tem isso para a movimentação espontânea do cara... Essa é a minha próxima pergunta. É enorme. E isso, apesar de não ter tanta evidência, o relato que a gente tem é absurdo. São pessoas que já faziam exercício, faziam outras coisas, fizeram muitas outras coisas, só que quando começam
a trabalhar com esse tipo de movimentação, e aí não é o método, é mais a movimentação. Quando começa a trabalhar com esse tipo de movimentação, com esse foco em padrões principais de agacha, dobradiça, alguma coisa unilateral, empurra, puxa, em planos de horizontal, vertical, isso impacta muito a vida dela, ela consegue melhorar muito o que ela está fazendo. E aí, obviamente, entra naquilo que você gosta muito de falar, que ajuda a quebrar um pouco do comportamento sedentário. O cara se sente mais apto para fazer outras coisas que ele não estava fazendo porque cansava. Agora ele não se cansa mais porque ele tem um pouco mais de endurance, de força para fazer aquelas tarefas. E essa ia ser minha pergunta exatamente do ponto de vista da tua experiência. Eu não ia perguntar de dado científico, não sei se tem ou se não tem, é que eu queria ouvir realmente a tua experiência. Porque se você for olhar para a pesquisa, em geral o que a gente vê, início de treinamento cai um pouquinho a atividade espontânea, que a pessoa está mais destreinada, ela fica mais cansada. Isso é hipótese, mas na prática cai, a hipótese é que seja isso. Isso a gente observa mesmo. E depois de um tempo, essa mesma galera que diminuiu a atividade física espontânea, que é aquilo que você vai fazer fora do treinamento, que no início você está cansado por causa do treinamento, você fica mais tempo sentado, você tem mais preguiça de subir uma escada, você estava querendo ir na rua fazer uma determinada coisa, você fala assim, hoje eu não vou, você inibe essa atividade que seria espontânea. Com o passar do treinamento, a pessoa se torna mais treinada, ela vai se tornar mais fácil. Fica mais fácil subir uma escada, fica mais fácil tomar aquela decisão de fazer uma caminhada, de ir até tal lugar que você, naquele dia, na primeira semana, você não foi. E olhando para o CrossFit, e você sabe que eu sou fã do cross-training, o CrossFit para mim nada mais é do que um cross-training. Olhando para o cross-training, o cross, a quantidade de combinação que faz me leva a supor, aqui sendo muito mecanicista, muito causa e efeito, me leva a supor que isso tem um benefício, pode vir a ter um benefício extra. Talvez fosse para a galera aí que, aí agora falando com um profissional, a galera que quer estudar o assunto, pode ser um bom objeto de estudo, ver qual é o efeito do CrossFit na atividade espontânea e qual é o efeito do CrossFit na atividade espontânea quando comparado a outras modalidades isoladas. E aí, na sua experiência, aqui a pergunta é da experiência, já respondeu, mas eu queria que você ratificasse. Isso acontece, e aí, assim, o que a gente vê? É exatamente isso que você falou. No início, o cara acaba ficando um pouco mais cansado porque ele está treinando. Esse é um dos motivos que muitas vezes eu peço para as pessoas iniciarem. Quando a pessoa chega lá e fala, preciso começar, eu falo, começa 3 vezes a semana, faz o primeiro mês, e aí depois a pessoa passa, ela aumenta a frequência. Muitas vezes a pessoa quer começar de uma vez, e a gente, óbvio, não é que eu bloqueio o cara mas aí você tem que gerenciar um pouco mais para o cara não ficar, o impacto não ser muito grande. E aí depois ela vai se acostumando, aquilo vai aumentando consequentemente a atividade espontânea dela. Só que depois, lá pro extremo, lá na frente, é igual o atleta. O cara desce a porrada no treino e quer ficar dormindo o resto do dia. Mas aí mudou. E aí muda a história. O propósito. Tá? É isso. E, mais uma vez, isso não é dado, mas assim, se você conversar com atletas em geral, atleta, ele é normalmente um cara preguiçoso, né? O cara, quando eu falo preguiçoso, ele vai fazer tanta coisa. Pega um cara que tá treinando pro Ironman. Cara, ele passa a manhã inteira pedalando, ele vai para casa, ele não quer fazer nada, ele quer ficar poupando a energia dele. Se né? pensar no que ele gastou de energia, talvez seja o melhor a fazer. Pois o sistema te derruba, né? Vamos dizer assim. Mas isso mais uma vez, isso é o extremo, né? Para as pessoas normais e tal, é isso que você falou. A percepção é essa. Inicialmente você tem uma reduçãozinha e depois você amplia isso. Facilita até. A não ser que seja pessoas muito debilitadas. Essa não tem essa quedazinha, não. A pessoa, quando ela está bem debilitada, ela só vai crescendo. Tipo, pegar uma pessoa com mais idade e tal. Essa, você vê... Apesar do treino deixá-la cansada, o que ela ganha é grande. Então, ela já relata muito rapidamente que já chega a dar uma rápido subidinha até ali, andar um pouco mais para lá, começa a se movimentar mais. E para essas pessoas, como é que você vê essa... Acho que você tem experiência suficiente para falar sobre isso. Porque, para mim, é outra coisa que todo mundo olha. E aí eu já vou falar uma coisa que eu acho engraçado. Assim, se pegar uma pessoa com mais dificuldade, mais idosa, quando pensa assim, tá vendo? Não dá para entrar para o CrossFit. É fácil entrar para um grupo de corrida, essa pessoa? Não é.
Pois é. Com certeza. Não, então, aí vamos lá. Qual é a questão aí, e eu tenho que tomar um pouco de cuidado de falar para não ser mal interpretado. A atividade, ela é para qualquer pessoa. Qualquer um. Mas o que acontece? Qual é a minha percepção? E isso é um ponto que chama atenção pela quantidade de vezes que você escuta. A pessoa, quando ela tem alguma limitação, vou te dar um exemplo. Eu tenho alguém que tem muita dificuldade de botar a barra em posição de frontal rack, aqui é a posição de rack, botar a barra no peito, no ombro. Que é a posição que é do front squat, do press, receber uma barra num clean. É uma posição que a gente usa muito no cross. Quando a pessoa tem muita dificuldade de botar a barra na posição, para alguns movimentos a gente vai adaptar. E isso vai valer para o cara que não tem posição para overhead, o cara que não tem posição para algumas coisas, a gente vai adaptar a movimentação para ele. E a pessoa, ela se sente incomodada de ficar adaptando toda hora. E olha só que troço interessante. Primeiro, a pessoa, ela acha que ela tá dando trabalho. Isso é bizarro. Eu falo, gente, esse é o nosso trabalho. Eu falei, esse é o meu trabalho. Mas as pessoas ficam, muitas vezes, não quero atrapalhar a aula. Não, eu tô aqui, né? Nós estamos lá exatamente para você, para ajustar isso para você. Eu tô falando olhando para eles, porque perfeito. Isso é uma coisa que acontece demais, tá? Da minha casa, Viviane é assim, minha esposa. Ela faz isso. Ela, não, mas... Eu falo, Vi, olha só, tem isso aqui, faz esse outro. Aí ela, e aí, fez? Não, porque eu fiquei... O professor ia atrapalhar a aula. O oposto da Karina. Não vai atrapalhar a aula, cara. Não vai atrapalhar a aula. É para isso que o professor tá lá. Ele tá ali para fazer esses ajustes para você. Então, um problema é esse. Assim, qualquer pessoa vai fazer, qualquer exercício que você me falar, eu tenho uma substituição para aquele exercício, para criar o mesmo tipo de demanda metabólica que o treino vai querer, trabalhar o mesmo padrão de movimento. Eu faço isso para praticamente tudo. Com as pessoas com lesão, com limitação... porque degenerativa já, momentânea, não importa. A gente consegue dar um jeito para tudo. O problema é que, a pessoa muitas vezes se sente, não quero porque fico dando trabalho e tal, ou ela se sente mal porque ela acha que ela não está fazendo o crossfit. Porque ela, não consigo botar barra aqui, é difícil de fazer isso aqui. Tem até alguns memes que o nego fala, eu não faço crossfit. Eu faço adaptação. Falo, não, eu não faço crossfit, eu faço adaptação, porque o cara tá sempre fazendo alguma coisa adaptada. Mas é o normal, eu adapto muita coisa pra mim, hoje não tô legal pra fazer isso aqui e tal. É assim que você faz, né? Isso é o que você deveria fazer, isso é o que todo treinador deveria fazer. É isso que a gente faz no treinamento individualizado. Porque é isso que você faz no treinamento individualizado. Então, assim, crossfit é pra tudo, pra todo mundo. Mas você tem que ter um local que tenha capacidade de adaptar. Senão você vai moldando as pessoas para ficar só dentro daquele padrão que o cara consegue atender. Criar um processo seletivo. E aí você acaba afastando algumas pessoas que poderiam estar ali. Mas elas precisam entender que o trabalho do profissional lá é fazer aquilo. Aquilo não é um problema para ele. Um bom profissional, experiente, ele vai adaptar o movimento. Pô, mas não tô conseguindo agachar. Você vai agachar. Se a gente mudar a posição do seu agachamento, sai de uma dominância mais de joelho, tenta jogar um pouco mais pro quadril, diminui um pouquinho a amplitude, vai fazer. Bota unilateral, coloca uma carga com vetor horizontal, fazendo Spanish squat. Cara, tem jeito para tudo. Tem jeito para tudo, mas isso acaba impactando na pessoa de achar que ela não está fazendo aquela atividade. E o cross simplesmente crossfit, é combinação, é treinamento cruzado. É treinar a força junto com o aeróbio, você vai estar fazendo aquilo tudo, desenvolver de uma forma generalizada e ampla. Você não tem que estar preso a aquele movimento. E as pessoas acham que se ela não consegue fazer uma coisa ou outra, e se essa coisa aparece muito, como o exemplo que eu dei do front rack, a pessoa às vezes desanima por causa disso, tá? Mas para mim esse é o obstáculo. Tirando isso, cara, quer dizer, esse e
o centro não estar preparado para fazer essas Sim. adaptações ou não conseguir, porque tem muito aluno, pouco professor, aí é uma outra questão. Mas tirando isso, qualquer um pode ir lá e vai fazer super, super, super bem. Mas aí o CrossFit, ele acabou, tem uma coisa de rótulo, que eu diria, sendo rotulado como para determinado público que machuca. Então, galera, preste atenção no que a gente falou até agora. Primeiro, não tem maior risco de lesão comparado em algumas atividades que vocês costumeiramente procuram, tem até menor. Exatamente. Então, é uma excelente alternativa para a mudança do estilo de vida, para um estilo de vida mais saudável, ajudando você, inclusive, a ter mais atividade fora do seu treinamento físico, aquele que é prescrito, aquele que você faz com o professor. O pouco que eu acompanho do CrossFit, e a minha esposa faz CrossFit, diferentemente da Vivi, ela não está nem aí, ela pode adaptar, tem que adaptar, eu quero fazer. A Karina é mais sanguínea, né? Ela é mais assim, extrovertida, não está nem para nada. A questão da comunidade, você vai estar no ambiente. Ontem, a Karina saiu para encontrar as amigas do CrossFit, voltou feliz pra caramba, sentaram, botaram lá umas bebidinhas, as comidas, tiraram foto, uma felicidade só do grupo. Ela chegou, me diverti demais. Isso tudo faz parte do contexto de uma vida de mais qualidade, mais saudável. Perfeito, Quando perfeito. a gente olha os países que têm a maior longevidade, as tais das Blue Zones, uma coisa que não dá para excluir é o fator senso de comunidade, diminuição do estresse. Quando eu vejo a Karina chegar em casa, a Karina, minha esposa, chegar em casa, o bem-estar psicológico que estou falando aqui de maneira bem genérica, que eu vejo ali na minha cara, pelo amor de Deus, você está além, Pedro, do condicionamento físico. Muito além. E muito ainda além. tem uma questão que eu vejo, eu não sei como é que é hoje, no início eu via muito a questão da relação com a dieta mais baseada na paleo, que é mais carnívora. Perfeito. E que tem uma palhaçada enorme nessa discussão, até a academia entender que os mecanismos que ela estuda são para explicar a realidade, tentar descrever a realidade, e não o contrário, porque elas querem pegar o que acontece na realidade e encaixar no mecanismo que ela viu dentro do laboratório numa célula isolada. E pegar aquilo e tentar transportar para um sistema dinâmico, para um sistema complexo. É um negócio assim, a hora que eles pararem, falam assim, não, no mecanismo isso aqui acontece isso. Tá, e no corpo humano, e na comunidade, e na vida real, como é que acontece? Tenta explicar agora para mim. E eu vou te falar, essa interação com a dieta é tão importante, porque assim, é muito, muito, muito comum, mas muito, tá? A pessoa entra, ela tem uma melhora colossal física, então os pesos aumentam, a resposta dela nos que a gente chama de benchmarks, que são os treinos programados. Pesos levantados, não o peso da pessoa. Os treinos programados, tem uma tarefa programada que se repete eventualmente a cada 6 meses, 3 em 3 meses, e aí o cara consegue monitorar o progresso dele. Ele olha e fala, caraca, eu tinha feito 110 repetições nesse treino há 3 meses atrás, agora eu fiz 150. Caraca, melhorei pra caramba. Isso também é interessante, mas essas coisas todas vão acontecer independente de dieta do cara. Só que muitas vezes isso acontece e o cara não desceu 1 grama na balança. Então, normalmente, se ele não tiver associado com a alimentação adequada e tal, aí tem 2 coisas. Uma, que é uma coisa que você sabe que você estuda. O fato de estar fazendo exercício, mesmo sem estar fazendo dieta, automaticamente o cara já segura, ia tomar 2 Coca-Cola, toma uma, mesmo que ele coma mal e tal, mas ele já começa a fazer ali alguma restriçãozinha. Mas muitas vezes o que acontece é que o cara, porque ele quer desempenhar melhor na tarefa dele lá no cross, na maioria das vezes são as tarefas de peso corporal, os exercícios mais ginásticos, quer fazer um pull-up, quer fazer um handstand push-up. Quando ele quer fazer essas atividades, ele começa a querer ter uma dieta mais controlada, e aí a melhora vem assim, uau! E aí o CrossFit, eu falo até assim, o CrossFit foi onde eu tomei conhecimento a primeira vez dessas
dessa abordagem dietética de menos carboidrato, porque até então eu era professor tradicional, de aquele estudo de fisiologia tradicional. Quando na minha geração o nego falava de Atkins, fala, esse cara é maluco, Eu vai também matar falava todo isso. mundo. Eu também Vai falava. matar todo mundo. E engraçado que vinha, não sei se tu lembra disso, eu tinha aluno particular que falava, pô, mas eu emagreci. Eu falava, pô, mas isso aí vai te matar. Isso aí vai arrebentar com o teu coração. Era aqueles conceitos que a gente... o CrossFit me fez ver. Eu falei, opa, peraí. E ó. Aí comecei na época, tô falando de 2010, 11, a ver, quando começaram a sair essas coisas, o CrossFit usou muito o Gary Taubes, que talvez seja um dos grandes influenciadores dessa geração toda de divulgação, de low carb. Esse cara foi um cara que deu muita palestra pro Cross, formou muita gente, então o CrossFit é muito pioneiro nisso aí. E a dieta que o CrossFit adota, pelo menos no manual, eu não sei se ainda está hoje, tá? Posso estar falando bobagem. Mas era uma combinação de paleo com a dieta do ponto Z, do ponto de vista de cálculo de macronutrientes. Eu nunca vi essa aí, tá vendo? Ponto Z é uma dieta que teve na década de... acho que final dos anos 90 e tal, do pesquisador chamado Barry Sears, que ele se baseava em uma relação que ele falava ser a ideal de 3 gramas de proteína e 4 de carboidrato, se eu não estou enganado, posso estar falando bobagem, pode ser o contrário. Era 3 para 4 e o que ele dizia era que você tinha que botar a sua refeição nesse qualquer refeição que você fizesse, para cada 3 gramas de proteína, você botava 4 de carboidrato, usando carboidrato com um índice glicêmico mais baixo e tal, papapá. E o cross, o pessoal fazia o quê? Paleo, e uma mistura, uma característica de paleo de não processado, papapá, porque você pode pegar o ponto Z e ir no McDonald's. O cara, no livro dele, inclusive, ele falava, quer comer no ponto Z no McDonald's, compra 2 McChicken, joga o pão de fora e come 2 carnes com um pão só e pronto, você tá no ponto Z. Mas, obviamente, você tem ali uma coisa meio processada e a paleo tira isso. Então, o CrossFit, ele juntava essas coisas, né? Eu tô falando de... Isso tá no manual da CrossFit, sei lá, desde 2010. Interessante. Quase 15 anos dessa história. Interessante. Tá, eu não consigo nem lembrar, tu vê como é que são as coisas. Não consigo nem lembrar, Pedro, de ter passado... Pô, olha que eu já li um monte de livro sobre isso. Talvez eu já tenha passado e tenha passado batido. Eu não conhecia essa dieta. Ponto Z é a dieta da zona. Interessante. Zone Diet. Depois você... E agora... porque já tem 20 anos essa história. E agora tem a galera do PE, que é o contrário, que é a proteína sempre vencendo a quantidade de energia. Então você calcula energia sendo carboidrato e gordura, tem sempre que ter na refeição mais proteína do que carboidrato e gordura, em termos de quantidade mesmo. Quantos gramas de proteína? Tem 40 gramas de proteína, então tem que ter menos de 40 gramas de carboidrato somados... E gordura. Somado à gordura. Essa é a PE, que nós falamos no último episódio do ano passado, ainda no podcast Resenha Obesidade e Emagrecimento, quando eu recebi aqui a Vanessa Burrain, ela falou, inclusive, sobre o livro Eat Like the Animals, do David Rubenheim e o Steven J. Simpson. Bem, eu ia falar alguma coisa aqui, mas a gente acabou viajando. A gente acaba viajando. Mas eu vou... Tem jeito. Eu vou te fazer uma pergunta, porque esse papo aqui não para nunca mais. Mas a gente tem hora, e inclusive porque estamos na primeira gravação do dia, são 2 gravações por mês, né? São 2 episódios por mês. Daqui a pouco a gente vai receber aqui online, infelizmente ainda online, mas vai pelo menos receber o Pablo Santurbano. Então já fica ligado que o próximo episódio é com o Pablo Santurbano, vamos falar de evolução, de movimentação natural. E aí, para a gente terminar aqui, Pedro, eu queria que você me falasse um pouquinho de como está o mercado hoje, como é que é a sua visão do mercado em relação ao CrossFit, e também em relação à atividade física como um todo, se você quiser expandir. Bom, primeiro em relação ao exercício como um todo, né? O que eu vejo, o que eu tenho visto nos últimos anos as pessoas estão, enfim, entendendo que talvez o exercício seja entre aspas, a droga mais potente para saúde, qualidade de vida e longevidade. Mais do que qualquer coisa.
E isso para a gente é muito bom. E, obviamente, que isso acaba gerando uma demanda, deve gerar uma demanda para a gente aí de clientes. Imagino que o percentual da população que faça atividade física deva aumentar. A gente tem um problema financeiro no Brasil, né? O país não é ainda, não tem tanto recurso, então não é todo mundo que pode pagar uma boa orientação e tal, mas, dito isso, a tendência para a gente é que você tenha um aumento disso. E isso você consegue ver de cara pelo aumento da quantidade de médico falando sobre exercício, né? E a gente sabe que o médico está ali em cima da pirâmide, né, da cadeia alimentar, vamos dizer assim, da saúde. Então, quando você tem um monte de médico falando, as pessoas começam a procurar mais a atividade. Tá? Então, isso eu vejo pro profissional da área é muito interessante, vai propiciar muitos negócios diferentes, modelos diferentes. Eu não vejo que o nosso trabalho morrendo, assim, sumindo, sabe? Essa coisa de, mas realidade virtual e não sei o quê. Eu acho que aquela coisa do ensinar o movimento, da comunidade, isso vai estar sempre indispensável. Então, acredito que dificilmente a gente vai ter algum problema, pelo menos num curto espaço de tempo, eu não consigo ver alguma coisa que possa acontecer para isso modificar completamente. Em relação ao cross, a gente viu uma explosão entre 2010 e 2020, uma explosão, muito levado pelo CrossFit Games, que é o campeonato que a CrossFit faz. E para quem não tem familiaridade, é espetacular o evento, a competição é maravilhosa. E basicamente é como se fosse, para ficar fácil de entender, é como se fosse um decathlon do fitness. O que é o decathlon lá no atletismo? Vai ter prova de 100 metros, prova de salto com distância, salto em altura. Você vai ter várias provas diferentes. Esse atleta, ele tem uma característica de ser muito veloz, mas se você botar ele em qualquer prova dessa isolada, ele nem se classifica para ir para aquilo lá. A mesma coisa é o atleta de CrossFit que participa do CrossFit Games. Se você botar ele numa prova de levantamento de peso, ele não chega nem perto do levantador bom de peso. Se botar numa prova de levantamento básico, não chega nem perto. Se botar numa prova de meia maratona, botar para correr 5 km, 10 km, não chega nem perto de um corredor. O corredor dá um pau nesses caras. E aí vai, por aí vai. Você pode escolher qualquer área, o cara do CrossFit não é o melhor em absolutamente nenhuma delas. Nenhuma. Porém, raramente você vai ver um cara que consegue agachar com 200 quilos nas costas e consegue fazer uns 5 quilômetros abaixo de 20 minutos. Os caras do CrossFit fazem isso. Então, assim, do ponto de vista de saúde e qualidade de vida, isso é espetacular e isso veio para ficar. Não tem... É um tipo de treinamento que fala, isso é moda e tal. Não é. Porque o que ele te proporciona do ponto de vista de saúde e qualidade de vida, é muito bom. Eu falo isso com propriedade porque eu fui contra fazer treinamento aeróbio a metade da minha carreira, porque afetava força e potência. O que para o atleta faz um mega sentido. Mas para um cara normal, olha o quanto que você deixa na mesa de adaptações fisiológicas importantes que o treinamento aeróbio te dá, para o cara ter isso aqui a mais de carga no supino, no agachamento, não faz o menor sentido. Faz para o atleta, mas não faz para o cara no dia a dia. Então, o atleta de CrossFit é como se fosse um atleta de decathlon, né? Só que o decathlon do fitness. Ele vai ser testado em um monte de coisa diferente do ponto de vista físico. E então isso veio para ficar. Esse mercado ele explodiu, realmente veio para ficar. Agora, a marca em si, ela já passou por um momento melhor e ela gradativamente teve uma queda, especialmente nos países pós-pandemia que sofreram mais. Eu acho que, eu não tenho essa estatística, mas eu acredito que como o Brasil tiveram uma redução importante do número de afiliados no mundo, tinha uma tendência de crescimento, e chegou um determinado momento que isso caiu, mas a atividade em si, ela não para de crescer.
simplesmente os boxes não fecharam. Eles mudaram de nome, foi oferecer a mesma atividade em outro lugar, foi incorporada às academias, às redes grandes de academia que oferecem serviços semelhantes. Outros serviços começaram a aparecer que usam características parecidas com o do cross, mas que chamam de outros nomes, mudam alguma coisinha. Então, você hoje tem o mercado para isso, ele é maior, apesar do número de boxes afiliados à CrossFit estar menor. Não sei se você entende o que eu estou falando. É como se, sei lá, a marca Spinning, na época, cresceu, né? Só que aí, de repente, eu tenho o Cycling Indoor, tenho o Bike Indoor, tem... Aí, se você olhar só as lugares que tem Spinning, a marca, pode ser reduzido, mas aquilo acabou virando um nome comum, como o CrossFit acabou virando um nome comum. Né? Então, os lugares nem oferecem CrossFit e falam que oferecem o CrossFit, porque e tá tudo bem, porque é muito semelhante, acabou virando uma característica da área. Então, assim, o mercado, a minha percepção é que ele tá muito bom para isso ainda. Acho que as pessoas deveriam procurar mais, e eu acho que talvez a grande coisa que ainda não aconteceu é que muitos professores de musculação tradicionais, eles ainda não adotam as estruturas de treino, as características de programação do treinamento cruzado, do cross-training, do crossfit, por desconhecimento, porque ele nunca treinou aquilo, nunca foi lá e tal, então ele acaba não aplicando muito isso. E ele deveria estar aplicando. Deveria, porque ele ia conseguir atender melhor o cliente dele. Então, eu vejo muito espaço hoje para crescimento, inclusive é uma proposta de curso que a gente tem aí para fazer, que é a aplicação do cross-training fora dos boxes de CrossFit. Como é que você, personal trainer, consegue pegar aquela informação, né, que você aprendeu e aplicar aquilo onde não tem necessariamente todos aqueles elementos, ou você não vai usar um determinado exercício muito complexo. Como é que você faz isso? Você vai atender muito melhor. Tá? Então eu vejo isso como uma coisa que ainda tem potencial grande de crescimento, a utilização dessas estruturas. E aí, isso afeta diretamente. Você trabalhou com montagem de sala de musculação, essas dinâmicas do mercado afetam até isso, porque a sala começa a ser exigido daquela sala ter mais coisas que, preciso de mais isso, preciso de mais aquilo. Para mim, a próxima grande transformação do mercado, e aí a gente que é de cidade grande vai sofrer, é ter um espaço para carregamento de carga, que a gente não tem hoje, em lugar nenhum. E do ponto de vista de funcionalidade, talvez seja dentro do strength conditioning a coisa melhor que existe. E a gente quase não faz uma caminhada de fazendeiro, farm walk e tal, uma outra coisinha, mas faz pouco ainda, porque não tem local para fazer isso. Imagina um local desse gigante para o cara ficar carregando aqui, no Rio de Janeiro, Zona Sul, imagina um aluguel para o cara. Então, é difícil, mas isso do ponto de vista fisiológico e de treinamento, eu acho que é o que eventualmente vai acontecer no futuro, coisas dentro dessa linha, porque vai dar um impacto muito grande. Tá? Assim, basicamente, a minha leitura do mercado é essa. Perfeito, perfeito. Eu não vou complementar nada, porque eu queria realmente ouvir sua opinião. Em geral, estou muito alinhado com o que você falou. A questão do treinamento do cross-training já está na minha gaveta aqui, na minha caixa de ferramenta há bastante tempo, e realmente faz muita diferença. Essa visão do cross-training que eu tenho, ela veio comigo junto antes até do CrossFit, mas quando eu fiz o curso, que a gente vai conversar daqui a pouco com o Santo Urbano, isso se sedimentou mais. Queria que você fizesse aí alguma consideração final para a gente encerrar. Só antes de você fazer a consideração final, pedir para a galera já curtir, já compartilhar, se inscrever no canal e considerar se inscrever na nossa assinatura. Acho que é mais barato que um lanche do McDonald's, que você não vai fazer um lanche do McDonald's e já vai ajudar na sua melhora de saúde e qualidade de vida. Então, já dado o recado, feito o jabá, Pedro, faça suas considerações finais para a gente. Obrigado mais uma vez por me receber aqui e me aceitar nesse projeto.
Estou bem feliz de estar fazendo parte de verdade. É uma coisa que eu tinha muita resistência, mas eu estou curtindo fazer. Não é, sabe aquela coisa de, pô, tenho que ir lá. Então, tô realmente empolgado e curtindo fazer. Que é uma coisa que eu estava um pouco receoso. Falei, pô, será que eu vou gostar disso e tal? E eu realmente estou curtindo, estou gostando de fazer. Acho que a minha experiência no mercado e a bagagem que eu acumulei nesses anos me dão uma capacidade de ajudar bastante as pessoas, que eu acho que essa é a ideia nossa aqui. É ajudar as pessoas a encontrarem alguma coisa que elas possam fazer de maneira que elas tenham uma mudança na sua saúde, na sua qualidade de vida, impulsionada aí pelo exercício. Então, o exercício como um agente de transformação para o cara. E por isso, realmente, muito, muito agradecido pelo convite e por fazer parte do projeto. Tá? Então, no mais, pessoal, obrigado aí por ter ficado até aqui, né? Quem ficou até aqui escutando. Espero que tenha ajudado de alguma maneira a dar uma visão um pouquinho maior sobre o qual a gente vai fazer mais episódios falando de coisas específicas, mas claro. Isso era para dar uma ideia geral. Acho que conseguimos. Para ser muito objetivo, só tenho a dizer que eu e todo mundo que nos assiste, ganha muito com a sua chegada. Fortaleceu demais o time. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um abraço, Tamo meu camarada.